A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos, verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Nas demais redes sociais, você encontrará o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre, de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora, abençoados, eu estarei apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine o livro de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim:
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu estarei agora fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A oração de número 3. A oração de número 3 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja paz em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui ao sorteio. Hoje estaremos começando pelos rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também você sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8 e rebanho de número 7 vão estarem aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar o livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 33, que diz assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Sai o livro de Números, capítulo 22, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Números, capítulo 22. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 22 contém 41 versículos, que diz assim: Balaque e Balaão, fala sobre Balaque e Balaão. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim:
Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e disseram-lhes as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 4 do livro de Apocalipse para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Apocalipse, capítulo 4. Vamos aqui. Apocalipse, capítulo 4, contém 11 versículos, que diz assim, fala sobre a visão do trono no céu, nos versículos 2, 3 e 4. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras, com 10 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esdras, capítulo 8, para os rebanhos de número 6 e rebanhos de número 5 estarem meditando. Capítulo 8 contém 36 versículos, que diz assim, a lista dos que voltaram, nos versículos 1, 2 e 3. Esses, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. Com eles, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim, saudações finais, nos versículos 9, 10 e 11. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do que já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E o Senhor Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador,
Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, Caiorian Santos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 16 par e rebanho de número 15 ímpar. 16 par e 15 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Estamos aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 1 contém 21 versículos, que diz assim: Deus nos chamou. Nos versículos 1, 2 e 3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par e 17, ímpar. 18, par e 17, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Josué, com 24 capítulos. Josué, com 24 capítulos. Capítulo 7 do livro de Josué, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 7 contém 26 versículos, que diz assim: o pecado de Acã, nos versículos 4, 5 e 6. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé.
Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só entrar no nosso privado, deixar sua pergunta que nossa produção vai estar retornando contato e tirando todas as suas dúvidas. Vamos aqui dar continuidade aos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. A denúncia de número 103 diz assim: muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4 com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22 de 1 a 20 com foco no versículo 2, 18 e 19 e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos que, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso... 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdote e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote.
do Senhor Jesus ou Cristo, sem ele ter no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função? 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias, ofertas alçadas ao sacerdote. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas, e nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas ou vivê-las ou não perdê-las ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a ele ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103 dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixarem de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apresentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote, o seu líder, e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 15. Lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 15 diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora. Onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20 par e 19 ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Para os rebanhos de número 20 e rebanhos de número 19 estarem meditando. Capítulo 20, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 20 versículos. Leis de guerra, nos versículos 9, 10 e 11. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiores dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achares a alguma cidade, para combatê-la, apregoar-lhes a paz. E será que se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes com 21 capítulos. 21 capítulos. Capítulo 2 do livro de Juízes. Para os rebanhos de número 22 e rebanhos de número 21 estarem meditando. Capítulo 2 contém 23 versículos, que diz assim: a infidelidade depois da morte de Josué. Nos versículos 8, 9 e 10. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais e outra geração após ela. Se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 28 do livro de 2 Crônicas, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Capítulo 28 contém 27 versículos, que diz assim: Acais busca ajuda da Assíria. Nos versículos 16, 17 e 18 diz assim: Naquele tempo o rei Acais mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e atacaram Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus atacaram as cidades das Campinas e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, Aijalon, Gederote e Socô, e também os lugares da sua jurisdição, Timná e os lugares da sua jurisdição, Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e 11, ímpar. 12, par, e 11. Vou meditarem aqui no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 7 do livro de 1 Samuel. Para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. 1 Samuel, capítulo 7, contém 17 versículos, que diz assim: reavivamento em Israel, nos versículos 4, 5 e 6. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todos os Israéis em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor de Jerusalém aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par, e 1, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 1 do livro de Marcos. Capítulo 1 do livro de Marcos contém 45 versículos, que diz assim: os primeiros discípulos do nosso Senhor Jesus.
nos versículos 15, 16 e 17. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E o Senhor Jesus lhe disse: vinde a mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 10, par, e número 9, 10, par, e 9, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 10 do livro de Zacarias. Para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Zacarias, capítulo 10. Contém 12 versículos, que diz assim: os cuidados de Deus por seu povo. Nos versículos 4, 5 e 6. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles e confundirão os que andam montados em cavalos, e fortalecei a casa de Judá, salvarei a casa de José, e faloeis voltar, porque me compadeci deles, então serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e eu o ouvirei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Saiu a oração de número 20. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 20 diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Luiz, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim: a oração de Paulo pelos Efésios. Nos versículos 14, 15 e 16. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 34 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Naum, vamos aqui no livro de Naum, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém, glórias ao nosso Senhor Deus e Todo-Poderoso, capítulo 3 contém 19 versículos, que diz assim, fala sobre a completa ruína de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4, estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, os cavalos atropelam e os carros vão saltando.
O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 3 contém 23 versículos, que fala sobre as divisões e contendas na igreja. Nos versículos 2, 3 e 4. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui no capítulo 3, que contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a impiedade dos últimos dias, nos versículos 1, 2 e 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 26 do livro de Jeremias. Capítulo 26 do livro de Jeremias contém 24 versículos, que diz assim: Jeremias é ameaçado de morte, nos versículos 4, 5 e 6. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvido, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 26 do livro de Provérbios. Capítulo 26 do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no capítulo 26, que contém 28 versículos, que fala sobre outros provérbios de Salomão. Nos versículos 1, 2 e 3. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não convém ao louco a honra. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro agora de Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes contém 17 versículos, que diz assim: a obediência devida ao rei.
nos versículos 1, 2 e 3. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizestes a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 1 do livro de Cantares. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim nos versículos 8, 9 e 10. Cantares de Salomão. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, contém 24 versículos, que diz assim: a defesa do apóstolo Paulo do seu apostolado, nos versículos 14, 15 e 16. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de seus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Livro de Esther com 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Esther, capítulo 7. Livro de Esther, capítulo 7, que contém 10 versículos, que fala sobre a morte de Amã. Nos versículos 4, 5 e 6. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda por servo e por servas nos venderem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha: se Amós com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós com 9 capítulos. Capítulo 8 do livro de Amós. Capítulo 8 contém 14 versículos, que diz assim: fome da palavra de Deus. Nos versículos 11, 12 e 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e as jovens desmaiarão de sede. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos.
capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 contém 17 versículos que fala sobre a queixa de Abacuque. Nos versículos 2, 3 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não saberás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Glórias a nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. Agora escolha aí um número de 1 a 24 para agora. Estaremos fazendo um sorteio para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação. Um livro em um capítulo enviado pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Números, capítulo 22. Número 8, Apocalipse, capítulo 4. Número 10, Esdras, capítulo 8. Número 19, Colossenses, capítulo 4. Número 23, 2 Pedro, capítulo 1. Número 22, Josué, capítulo 7. Número 7, Deuteronômio, capítulo 20. Número 13, Juízes, capítulo 2. Número 18, 2 Crônicas, capítulo 28. Número 1, 1 Samuel, capítulo 7. Número 11, Marcos, capítulo 1. Número 6, Zacarias, capítulo 10. Número 5, Efésios, capítulo 3. Número 20, Naum, capítulo 3. Número 16, 1 Coríntios, capítulo 3. Número 9, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 3, Jeremias, capítulo 26. Número 4, Provérbios, capítulo 26. Número 15, Eclesiastes, capítulo 8. Número 12, Cantares, capítulo 1. Número 21, Gálatas, capítulo 1. Número 14, Esther, capítulo 7. Número 24, Amós, capítulo 8. E número 17, Abacuque, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, aí você diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. E muita atenção, nós, nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membro
ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, da arroba AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a mensagem dos séculos. São capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você é um de nossos templos, região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir e calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta e todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. De segunda a sexta, e tem também as reprises das nossas lives de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém.